O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 48% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro chegou a 27% na última pesquisa do Datafolha. O número aí foi para 21 pontos percentuais, a diferença entre os dois pré-candidatos, e eles agora demonstram polarização mesmo na campanha. Isso tudo, como eu falei, está na pesquisa da Datafolha, que foi divulgada ontem à tarde. No levantamento que foi feito em março, o petista tinha 43% contra 26% de Bolsonaro. Considerando apenas os votos válidos, que exclui os votos brancos nulos, Lula poderia vencer a eleição aí no primeiro turno com 54% dos votos válidos contra 30% do atual presidente Bolsonaro. Para que um candidato vença nessas condições, ele precisa somar 50% dos votos válidos mais um voto. Na primeira pesquisa divulgada após o juiz Sérgio Moro e também o ex-governador de São Paulo, João Dória, deixarem as pré-candidaturas, lá ao Palácio do Planalto, o ex-ministro Ciro Gomes aparece com 7%, o que reforça aí a tese que eu falei antes, de que a eleição realmente está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Aí a terceira via, que é o que chama para mim mais atenção nessa pesquisa, é que a senadora Simone Tebet, do MDB, ela tem 2% das intenções de voto e está numericamente empatada com o deputado federal André Janones, que a gente nem ouve muito falar, e também Pablo Marçal e Vera Lúcia também. Aí, gente, brancos, nulos, somam 7%. 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios entre quarta-feira, 25, como eu falei, e quinta-feira, dia 26. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento está registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 05166/2022. Aguinaldo Vieira, dá para acreditar no que o Datafolha está falando? Afinal de contas, o Tupã já citou aí, né? Na última eleição, de manhã, Requião estava eleito. De tarde, eu estava chupando o dedo, como diria por aí gente mais antiga. Essa pesquisa, como que a gente pode levar em consideração o que dá para tirar de bom e de proveitoso dela? Paulo, antes disso, rapidamente, a gente está falando da questão de segurança aqui, né, no país, e ontem estivemos presentes lá na Câmara de Vereadores, onde o Tenente-Coronel Ademar Pascoal, da Polícia Militar, recebeu o título de outorga de cidadão benemérito, né? Parabéns aí ao Tenente-Coronel Ademar Pascoal, subcomandante do 3º CRPM aqui da região de Maringá, um excelente policial e que passou uma vida inteira aí preocupado com a questão da segurança e com ótimos projetos e ações. A dúvida que fica, ou mesmo as pessoas, claro, do lado bolsonarista, diz que não dava a confiar no Datafolha, pesquisa comprada, enfim, que como é que o Lula pode estar na frente, se ele não pode nem sair às ruas. A gente tem que tomar um cuidado devido aonde estão esses votos do Lula, né? Na região sul não está, na região sudeste um pouco, mas ele vai muito bem ainda no Nordeste e um pouco no Norte. E aí lá, eu nem diria a rejeição, mas a popularidade do Lula e toda essa questão dele ter sido preso, enfim, esse envolvimento, às vezes não chega com exatidão essas informações. Então a gente tem que levar a sério a pesquisa do Datafolha, apesar de, mas é do Grupo Folha, a Folha é só fake news, é contra o presidente Bolsonaro. Porque eu já falei aqui, não existem quase que pesquisas que apontem o Bolsonaro na frente. Quem defende, e não tem problema, a campanha do Bolsonaro, por que não tem uma pesquisa do grupo do Bolsonaro? Ou será que já não tem uma pesquisa e os números se referem, batem, são semelhantes ao que esses outros institutos têm colocado? Então, tem que se preocupar realmente, porque a gente recolocar uma pessoa, não por ter sido presa, mas por todo esse histórico de desvio, de corrupção que teve no governo Lula, 14 anos extensivos ao governo Dilma, é preocupante. E se esse candidato aparece à frente,
seria o fim dos tempos recolocarmos lá no Palácio esse sujeito. Mas que a pesquisa tem um índice de acerto muito grande, isso tem. Por que não aparece uma pesquisa que aponta o Bolsonaro à frente? É claro que esses números, eles flutuam, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é sempre o Lula na frente. Então, temos sim que nos preocupar, não com a qualidade da pesquisa, mas com esses números que apontam o Lula à frente. Pamela Bussolini. Paulo, sobre o questionamento do Aguinaldo aqui, eu estava vendo essa pesquisa da CNN em real time, né, dizendo aqui que o Bolsonaro lidera na pesquisa espontânea. Então, houve sim, né, uma pesquisa onde aparece ele na frente. Eu, no entanto, com pesquisa, vocês sabem qual é a minha opinião, já cansei de falar aqui no programa. Mas é interessante, porque realmente, como nós vemos nas ruas uma coisa e nas pesquisas outras, a gente vai por esse raciocínio, como o Aguinaldo falou. Então o Lula está muito bem no Nordeste. Mas se a gente pegar esse número aí, 48%, o que nós pensamos? Então, 48% da população está no Nordeste? Não faz muito sentido, não tem tanta gente assim no Nordeste, né? Nós sabemos que aqui a região de São Paulo e tudo mais é o maior aglomerado populacional do Brasil. Então, como não faz muito sentido essas pesquisas e eu, sinceramente, não consigo entender, porque eu olho uma coisa e vejo outra, eu chego à conclusão, então, que os votos do Lula estão na caravana digital, né? Deve ser tudo digital, no metaverso, alguma coisa assim. E um dia, quem sabe, a gente vai encontrar essas pessoas, saber como elas vivem, o que elas comem, por onde andam, porque até agora a gente não viu. Vamos lá, professor Jorge. Várias questões devem ser aqui postas. A primeira, eu vou começar pelo que o ministro das Comunicações tentou ontem, o Fábio Farias. Ele foi lá e fez uma enquete e perguntou, no Twitter, perguntou se as pessoas em quem mais acreditavam, se era em Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha. As pessoas responderam para o ministro que 72,6% acreditam no Datafolha. Coincidente, então, aí com o que Aguinaldo está falando. Veja, o resultado de ontem mostra já uma tendência apontada lá no mês de abril. O que ocorreu no mês de abril? Quando as perguntas das pesquisas eram quantas pessoas votariam no candidato, né, que apoiava ao Bolsonaro. O caso do Rio de Janeiro é emblemático. 63% das pessoas disseram que não apoiavam candidato que votava em Bolsonaro. E isso levou ao Cláudio Castro, né, governador e candidato, a se distanciar do Bolsonaro. E se você observa, então, essa situação lá do Rio de Janeiro, se repete no estado do Paraná, se repete no Rio Grande do Sul e se repete ao longo do país. Bolsonaro foi eleito lá atrás com o apoio de 15 governadores. Hoje, há 4 governadores que o apoiam. Cláudio Castro aqui você vê vice do Witzel, né? Aí você vê, então, qual é o resultado destas tendências nas pesquisas, que são os quadros momentâneos. Claro, dado fundamental, o Bolsonaro tem 54% de rejeição, o que o torna praticamente um candidato sem futuro para um eventual segundo turno. E Lula, se mantiver esse ritmo, continuar até a vitória. Fernando Tupan. Estou dando nada assim. Você reparou, Paulo Caetano, que as pesquisas, assim, conforme os interesses políticos, se aproxima mais de um ou se aproxima mais do outro. O Datafolha, que vem brigando com o Bolsonaro, aparece bem mal nas pesquisas. Em compensação, quando você tem uma pesquisa independente como a do Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisa, quem que você vê na frente? Bolsonaro. Para falar a verdade, essa candidatura do Lula, Paulo Caetano, sabe o que significa para o brasileiro? Que o crime compensa. E o cara que foi lá, roubou da Petrobras, quebrou a companhia, quer voltar.
Se eu fosse um dirigente petista, eu teria colocado alguém sem esse BO nas costas. O Lula não poderia nem ser candidato. Porque o que ele fez com a gente, o que a Dilma fez também, principalmente o Lula, que organizou isso tudo, que pensou num socialismo moreno, que ajudou o BNDES emprestar milhões para construir um porto lá em Cuba, e eles deram como garantia charuto cubano. Eu não fumo charuto, alguém daí fuma charuto, a gente precisa isso. Sabe o que está aparecendo, Paulo Caetano? Meu pai nasceu em Macaé e quando terminou a guerra ele tinha 12 anos. Ele falou que, sabe o que os americanos mandaram para o Brasil quando terminou a guerra? Os Estados Unidos precisava de alimento, várias coisas, e eles ficaram devendo para o Brasil. E eles pagaram em plástico. Pelo amor de Deus, não existe isso. Nós mandamos dinheiro para lá e vamos receber plástico, vamos receber charuto para vender entre os brasileiros. Pelo amor de Deus, que país é esse de ficar dando ouvido para o Lula? Não existe isso. Quando vira campanha eleitoral, pode acreditar, vai ser tapa no ouvido do Lula e do PT e eles vão se desidratar. E olha que pode pintar surpresa.